há propósito de Deus nos espinhos. Tudo que Deus faz é com propósito. Deus tem um plano, Ele segue esse plano, Ele trabalha com relógio, Ele trabalha com roteiro, Ele sabe o que faz. O espinho nas mãos de Deus é pedagógico. A dor sempre tem um propósito, mais que uma causa, ela tem um propósito. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Se Deus não remove o espinho, é porque Ele está trabalhando em nós, para depois trabalhar através de nós. O que Paulo aprendeu, e o que nós precisamos aprender, é que quando Deus permite um espinho, é porque há uma razão. Nós não vamos sofrer só por sofrer, sempre há um propósito. E às vezes Ele nos permite saber na hora que propósito é esse, às vezes não, porque nem sempre Deus vai explicar o que Ele está fazendo. Tem ovelha que chega contando uma história terrível e quer uma explicação, mas Deus não me diz nada. E aí eu vou dar parabéns para quem inventou a expressão eita, porque na hora eu falo eita e fica tudo bem. Tem hora que você não sabe explicar o que está acontecendo. Tem coisas que na minha vida eu não explico. Diz para o seu vizinho, eita. Na escola, primeiro você faz a lição, depois vem a prova. Mas Deus é um professor diferente. Primeiro Ele dá a prova, depois você aprende a lição. Eita! Qual o propósito do espinho? Espinhos nos levam a depender de Deus. Todos temos os nossos espinhos. Enquanto nós estivermos nessa terra aqui, nós já entendemos que não serão só rosas. Nós teremos luta, nós sofreremos falta, dificuldades, enfermidades, perda, luto, dor. Agora, espinho também pode ser um símbolo de pecado. Porque lá na queda do homem, espinhos foi a consequência do pecado original. Mas Jesus também levou esses espinhos consigo para a cruz, numa coroa que foi colocada sobre a sua cabeça. Então você tem vitória sobre o pecado. A propósito em espinhos, os espinhos nos ensinam a orar. Paulo diz, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Verso 8. Paulo ora 3 vezes. Podia ser uma, mas ele ora com intensidade, porque os espinhos nos levam a orar mais, a buscar mais. A necessidade nos ensina a orar. Pode dizer isso em voz alta? A necessidade me ensina a orar. Faça um levantamento da tua história. Tente lembrar dos momentos mais difíceis que você teve. Foi o tempo que você teve as suas maiores experiências com Deus, porque você orou mais. Quando tudo vai muito bem, quando não tem espinho nenhum, a tendência é a carne se acomodar. Mas no momento de dificuldade e necessidade, você ora. Ela está lá, toda feliz e acomodada, na maior apostasia, mas morna, impossível. Não ora, não lê Bíblia, não busca, até que o marido fala, vou sair de casa. No mesmo dia ela já está no monte. Abre um jejum de 180 dias. Ora por horas, monta um quarto de guerra. Ela é rápido o negócio, ativa uma intercessora dentro dela que estava lá sempre, mas adormecida pela apostasia. A necessidade nos leva a orar. Quando você olha para os lados e descobre que os amigos não estão mais lá, que não pode mais contar com a medicina, que não tem para onde correr, que não tem para quem pedir ajuda, talvez até como último recurso, você recorre a Deus. Eu lembro dos momentos que eu via meu pai orando.
era difícil, ele era reservado na sua espiritualidade, mas quando a gente saía de barco, nosso barquinho era um barquinho velhinho, e a gente ficava à deriva direto, e ele entrava em pânico com isso, porque as crianças eram pequenas, e a gente saía, daqui a pouco quebrava o barco, a gente ficava lá esperando socorro, ele entrava em pânico. Então toda vez que a gente saía de barco, eu olhava para trás, ele estava assim, ó, orando em línguas, gente, o passeio inteiro. Aí eu comecei a brincar com ele e falar: pai, se a gente sair de barco todo dia, você vai virar um apóstolo da oração. Ele tinha tanto medo de acontecer alguma coisa que ele orava. Antes de ser preso, Jesus orou por 3 vezes pelo mesmo motivo, pelo medo que ele teve de saber que a cruz estava se aproximando. Se possível for, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. E aí Paulo também orou sobre esse espinho 3 vezes, e Deus respondeu a oração de Paulo, não do jeito que ele queria, mas Deus respondeu. Deus sempre responde orações, às vezes a resposta é sim, às vezes é não, e mesmo que ele te diga um não, é para o teu bem, porque Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. O que os espinhos fazem? Os espinhos também fortificam a nossa relação de amor com Deus, porque Paulo está dizendo no verso 10, por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas fraquezas, insultos, necessidades, perseguições, angústias. Então tudo isso ele suportava por amor a Jesus. Se você realmente o ama, o amor a Ele te leva a não retroceder. Por amor a Ele você suporta a fome, por amor a Ele você suporta a necessidade, por amor a Ele você suporta a dificuldade, por amor a Ele você suporta a perseguição, por amor a Ele você suporta a tribulação. Não há chance de eu voltar atrás, primeiro porque eu o amo. Você sabe que se retroceder vai escandalizar pessoas, afastar pessoas da sua fé, então você persevera até que a obra esteja completa. Eu amo. Com espinho ou sem espinho eu amo, com espinho ou sem espinho eu vou até o fim, com espinho ou sem espinho eu escolhi não desistir, com espinho ou sem espinho eu me entreguei a Ti, eu não vou voltar atrás por nada, com dificuldade ou sem dificuldade a minha vida pertence ao Senhor. Aleluia! Diz para alguém ao seu lado, com espinho ou sem espinho, segue em frente. Mais uma vez, com espinho ou sem espinho, segue em frente. Mais uma vez, mais alto, com espinho ou sem espinho, com espinho ou sem espinho, segue em frente, vai, não para. Quando você entende os benefícios da provação, você consegue tirar os olhos do problema e enxergar o amor de Jesus por você em meio à provação. Paulo descobriu esse código, ele consegue sentir alegria no sofrimento, apesar de todos os problemas, ele consegue sentir alegria, apesar das difamações, ele se alegra, apesar de morte, ele se alegra. Em 2 Coríntios 4, de 16 a 18, ele está dizendo que as coisas espirituais estão acima das materiais, que o futuro é melhor do que o presente, que o eterno é mais importante que o temporal, e esse entendimento era o padrão de sua vida. Não importa como eu viva nessa terra, eu sei que em breve eu estarei na presença de Deus. Eu sei que em breve eu estarei num lugar onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há perda, onde não há tristeza. Eu sei que essa vida é uma passagem, eu sei que ela é um teste, e nesse teste eu serei aprovado, custe o que me custar, custe a minha própria vida. O viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Amém, amados? Aplauda forte a Ele, Ele é Deus. Paulo começa contando do dia que ele subiu aos céus. Há um grande contraste entre essas duas experiências aqui. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas que não pôde nem contar,
Só que aí depois ele vai do paraíso à dor, da glória ao sofrimento. Ele experimenta a bênção de Deus nos céus, mas a bofetada de Satanás na terra. Ele tinha ido ao céu, mas agora ele precisava que o céu viesse até ele. Há situações em que Deus revela o propósito do sofrimento. E no caso de Paulo, ele revelou qual era a razão do espinho. Era evitar que Paulo fosse destruído pelo seu próprio orgulho. Me explique isso melhor. Me deixe entender por que Deus deixou um agente de Satanás esbofetear Paulo, seu filho, que andava em obediência, em sujeição. Nós temos a tendência de pensar que o sofrimento é algo que Deus faz contra nós e não por nós. Na visão de Paulo, pela sua maturidade espiritual, aquele espinho era uma dádiva, porque por mais incômodo que ele sentia, Deus o protegeu daquilo que Paulo mais temia. Paulo temia ser desqualificado espiritualmente. Ele diz isso em 1 Coríntios 9, 27, porque Paulo sabia que o orgulho destrói, e ele viu o espinho como algo que Deus fez a seu favor e não contra ele. Se não tiver o espinho, eu vou me encher de orgulho, eu vou me encher de soberba, eu vou me perder. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu preciso mais do espinho do que ele precisa de mim. E é interessante, amados, como na vida de todos os grandes homens de Deus, você percebe que de tempos em tempos eles estão tomando uma pancada. Davi sofreu perseguição, ele está no trono, está tudo muito bem, mas daqui a pouco um filho fica com a irmã, o outro vai e mata o filho, Absalão se levanta, ele tem que correr para não morrer, a família vira uma bagunça. De tempos em tempos ele tem uma dor, ele tem um sofrimento para se manter humilde na presença de Deus. Porque é muito fácil nós nos esquecermos de onde Deus nos tirou, é muito fácil nós nos esquecermos do que Deus fez por nós. É muito fácil nós acreditarmos que nós chegamos onde chegamos porque nós temos talento, porque somos capazes. Olha como eu estou indo bem. Aí Deus fala, você tem certeza que você acha que tem a ver com você? Então eu vou tirar a minha mão da sua vida, do seu negócio, por 1 mês, 2, 3. Você vai ver o que acontece, você vai se lembrar quem você é sem a minha glória, quem você é sem a minha presença, quem você é se você deixa de me buscar. Quem você é se você deixa de se consagrar? Quem você é sem a minha proteção, sem a minha cobertura? Eu vou deixar você ter essa experiência, você vai sentir dor, mas vai ser para o teu benefício, porque você vai voltar em humildade, quebrantado, disposto a andar na palavra, andar na luz. Paulo sabia, o orgulho vai me destruir,